Olá, meus amores, sejam todos super bem-vindos e bem-vindas. Bora bater um papo hoje sobre a proclamação da nossa República, assunto importantíssimo, crucial, central, tem que saber. Antes da gente começar, de fato, quero lembrá-los de não se esquecerem, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, ativar o sininho para receber a notificação, enfim, ficar por aqui com a gente sempre pensa vários conteúdos muito legais, com muito carinho aqui pro YouTube, então cola com a gente, que é só sucesso, tranquilo? E aí, eu sei que vocês estão naquele momento em que vocês ficam assim, será que dá tempo? Falta pouco, mas não falta tão pouco assim, e eu já digo para vocês que sim, dá tempo, é perfeitamente possível focar daqui até o Enem e dar tudo certo, e vai dar tudo certo. Então, bora na fé. Tô aqui para ajudar vocês. Vamos falar sobre os principais aspectos da proclamação da República. A gente tá junto aqui para isso. Então, foco, tá? Concentração, que ainda dá tempo. Podem acreditar. Falo de verdade, falo de coração. Vamos lá. Então, para a gente começar, gostaria de dar para vocês uma informação que eu considero muito importante. A proclamação da nossa República, eu coloquei até a data aqui para vocês, aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. E aí, esse movimento, que pôs fim à monarquia, que destituiu Dom Pedro II do trono, Dom Pedro este, que estava no trono como imperador do Brasil desde os seus 14 anos. Olha isso, ele entrou, assumiu o cargo em 1840. E ele governou até 1889, praticamente toda a vida dele. E aí, qual é a parada? Esse movimento foi um movimento pautado numa articulação, olha pra cá, entre grupos civis e militares. Isso significa que o exército, vou até botar aqui para vocês, o exército foi muito importante na proclamação da nossa República. Isso aqui é quentíssimo, é assim, uma grande aposta de tema, para todos os vestibulares, para o Enem, para todos os vestibulares estaduais. Não é à toa que o nosso primeiro presidente foi um marechal. Deodoro da Fonseca, que governou, como presidente em um governo provisório. Ele era marechal justamente por quê, gente? Porque ele fazia parte do exército. De boa. Mas aí, tem uma parada que a gente não fala muito, mas que eu gostaria de contar para vocês, porque eu acho que pode ajudá-los. Desde a nossa independência, em 1822, e inclusive antes da nossa independência, esses ideais republicanos, eles já existiam. A gente teve uma série de movimentos ao longo da nossa história, inclusive durante a nossa história colonial, quando nós ainda éramos América Portuguesa, nós tivemos uma série de movimentos que defendiam a República. Bora lembrar, nós tivemos no século XVIII a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Ambas foram conjurações republicanas, movimentos republicanos. A gente teve, no século XIX, quando o Brasil era Reino Unido a Portugal, a insurreição pernambucana de 1817, que também queria república. A gente teve depois, durante o primeiro reinado, a Confederação do Equador, em 1824, que também queria república. Durante a regência, nós tivemos uma série de movimentos republicanos, como a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, vocês podem chamar das duas formas, que eclodiu no Rio Grande do Sul, como a cabanagem, que eclodiu no Grão-Pará. Então, esse sentimento republicano, ele sempre existiu. Desde o século XVIII, existiram movimentos em prol da República. E eu digo isso porque, às vezes, a gente aprende, É como se a proclamação da República aconteceu do nada e o Brasil nunca tivesse, pessoas no Brasil nunca tivessem defendido esses ideais republicanos. E, na prática, durante parte importante da nossa história, diversos movimentos
defenderam a República. Ela só foi, de fato, proclamada em 1889, mas nós tivemos importantes movimentos republicanos, e isso daria uma belíssima questão de vestibular. Show de bola? Espero que sim, tá? Vou seguir. Outra coisa, né, que eu acho interessante que vocês tenham em mente. Depois da independência do Brasil, né, o Brasil estabeleceu um regime monárquico, né? A gente teve o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. E no restante da América se instituiu, né, regimes republicanos. Então, o Brasil era uma monarquia cercada por repúblicas. Isso também contribui, né, para o fortalecimento desses ideais republicanos. O ponto é, vamos entender o que acontece no final do século XIX para que, de fato, esse movimento republicano, e essa é a parada, consiga se expandir. Como é que esse movimento republicano teve adesão suficiente para que a República fosse proclamada, para que se fosse possível derrubar a monarquia, que foi instituída em 1822. Como é que isso acontece? Vamos ver? Partiu então, tá? Olha para cá. O que a gente tem? Primeira coisa que a gente tem a partir da segunda metade do século XIX, a gente vai ver, aqui na América, né, no Brasil especificamente, isso acontece na América como um todo, mas vamos focar no Brasil. Uma série de transformações socioeconômicas, que são, em grande medida, né, potencializadas pela Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico internacional de escravos. É nesse momento que a entrada, né, de uma grande quantidade de imigrantes, a partir desse momento, né, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que é a entrada de uma grande quantidade de imigrantes, sobretudo europeus, aqui no Brasil. E aí a gente vai ter, né, um crescimento populacional, um crescimento urbano, com a entrada de imigrantes, né, a instituição do trabalho assalariado. Então, há uma diversificação das atividades, uma diversificação econômica. Então, vive-se, especialmente a partir de 1850, e especialmente, anotem aí que não está no quadro, a partir da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico internacional de escravos, ou seja, novos escravos, pelo menos em teoria, não entram mais no Brasil. A ideia é essa. E aí há o início de uma substituição desse trabalho escravo pelo trabalho de imigrantes. Essa lei impulsiona uma série de mudanças, de transformações socioeconômicas. E essas transformações são essenciais para que a gente entenda a difusão dos ideais republicanos, tá? Fica bem nítido que os ideais republicanos estão ganhando força aqui no Brasil, especialmente, olha para cá, a partir de 1870, com a divulgação do Manifesto Republicano. É um marco pra gente, né, de que, de fato, essas ideias republicanas estão, né, sendo propagadas, inclusive nos meios urbanos, já que vive-se um crescimento urbano e um crescimento populacional. Mas o que vai acontecer, tá? O que vai fazer com que a República consiga ser proclamada? É justamente, né, a adesão de importantes setores da sociedade a esse ideário republicano. E é isso que eu preciso explicar para vocês. Porque, embora você tenha jornalistas, profissionais liberais, advogados, enfim, né? Pessoas que viviam nas zonas urbanas defendendo os ideais republicanos, não é essa galera que proclama a República. A República é proclamada, né, sob a liderança dos militares, com apoio, inclusive, né, de cafeicultores do Oeste Paulista. E aí, como é que essa galera passa a aderir aos ideais republicanos? É isso que a gente precisa se perguntar, já que são eles que proclamam a República. Bora entender? Então vamos. Olha para cá. Como é que os militares passam a se tornar simpáticos aos ideais republicanos? Isso acontece, gente, principalmente depois da Guerra do Paraguai. Isso aqui é fundamental para vocês. Por
Por quê? Os militares saem da Guerra do Paraguai exigindo o quê de Dom Pedro II, nosso imperador nesse momento? Participação política. Eles voltam da Guerra do Paraguai com uma moral, afinal, eles venceram o conflito. E aí, eles voltam com prestígio e passam a querer liberdade para emitir suas opiniões acerca dos assuntos políticos. E mais do que isso, né? Eles passam a querer participar da vida política, dos assuntos políticos. E Dom Pedro, né, não querendo limitar, não querendo abrir mão de seus próprios poderes, se colocava contrário à participação, né, dos militares nos assuntos políticos. Relacione isso aqui sempre à Guerra do Paraguai, tá? Isso aqui é a parada para vocês. E aí, o que vai acontecer? Como esses militares não encontravam a participação política que eles desejavam, né, na monarquia, eles passam a se tornar cada vez mais simpáticos à República. Eles passam a enxergar a República como um caminho para que, de fato, eles detenham participação política. E aí, tem um detalhe que eu não vou aprofundar agora com vocês por uma questão de tempo. Esses militares se tornam cada vez mais simpáticos ao positivismo. Lema, inclusive, ideário, inclusive, cujo lema se encontra na nossa bandeira hoje, hein? Hoje, ordem e progresso. Positivismo. E aí? Justamente pelo desejo de participação política, interessados nas ideias positivistas que defendiam ordem para o progresso, que os militares passam a defender a República como um caminho para que eles adquirissem participação política. Beleza? Além dos militares, os cafeicultores, especialmente do Oeste Paulista, se tornam simpáticos à República. Por quê? E aí tem uma coisa interessante. Esses cafeicultores passam a considerar o federalismo como um caminho interessante. E o federalismo poderia ser alcançado através da proclamação da República. O que é federalismo, gente? É a autonomia das províncias, no caso da República dos Estados. Autonomia dos estados. São Paulo, nesse momento, o Oeste Paulista, especialmente, já era o centro da economia cafeeira. No entanto, politicamente, esses cafeicultores paulistas se sentiam subrepresentados. Em geral, né, a elite agrária do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, parte de uma elite do Nordeste, detinha mais prestígio, mais participação política do que os cafeicultores do Oeste Paulista. E aí, esses caras se tornam simpáticos às ideias republicanas como um caminho para o federalismo. Eles queriam ter autonomia local, autonomia, né, nas províncias, né, naquele momento, mas depois da República, as províncias passam a ser chamadas de estados. Vou botar aqui para ficar melhor para vocês, a autonomia na esfera local. Pode ser? Acho que vai ficar melhor. Autonomia local. Já que a gente tem uma mudança de nomenclatura de província para estado na transição da monarquia para a República. Então, olha o problema. Dom Pedro II está perdendo apoio. Os militares já veem a República como uma boa opção. Os cafeicultores do Oeste Paulista também. E aí, Dom Pedro vai perder o apoio da Igreja Católica. Por quê? Havia um negócio aqui no Brasil que era chamado de padroado.
que era a submissão da igreja ao Estado. Através do padroado, Dom Pedro II nomeava importantes cargos eclesiásticos aqui no Brasil. E a igreja vê isso como um problema. Existia um outro princípio que era o beneplácito, que permitia, né, que Dom Pedro acatasse ou não as bulas papais. Ou seja, né, na prática, a igreja estava submetida ao Estado. E a igreja passa a ver isso como um problema, e a igreja se afasta de Dom Pedro II, ele perde o apoio da Igreja Católica. Então, olha o problema. Ele já não tem o apoio dos militares desde a Guerra do Paraguai. Ele está perdendo o apoio dos cafeicultores do Oeste Paulista. Ele está perdendo o apoio da Igreja Católica, que não aceita mais o padroado, não aceita mais o beneplácito, não quer mais estar submetida ao Estado Imperial. Vou até botar aqui para vocês, ao Estado Imperial. Eu apaguei o café dali, mas não esqueci não. Vou botar de novo, tá? Vou botar aqui assim para vocês, ó. Um asterisco café, que é justamente a grande importância do Oeste Paulista, certo? E aí, olha como é que a situação está se complicando para Dom Pedro II. E ele também vai perder o apoio dos indivíduos que defendiam o fim da escravidão. A abolição da escravidão aqui no Brasil aconteceu de forma gradual. A gente teve a Lei Eusébio de Queiroz, depois a gente teve a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, por fim, somente em 1888, a Lei Áurea. Essa demora em abolir a escravidão, né, vai fazer com que Dom Pedro II perca o apoio do movimento abolicionista, beleza? Ele perdeu o apoio do movimento abolicionista. Movimento abolicionista este, que era composto por escravos, por ex-escravos, né, libertos, pelas camadas médias, por parte dos militares, por parte dos cafeicultores do Oeste Paulista, que já entendiam como benéfica a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. E aí muitos setores passam a defender o abolicionismo e aí passam a entender que a sobrevivência da monarquia seria sinônimo da sobrevivência da escravidão e, portanto, sinônimo de atraso. Então, o fortalecimento do movimento abolicionista também contribui para que Dom Pedro II perca o apoio de importantes setores da sociedade que falavam que a abolição era uma boa ideia e ele não fazia. Por que que ele não aprovava? Por que que o Estado brasileiro demorou para aprovar a abolição da escravidão? Lembrando que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Porque o último polo, o último elemento de sustentação de Dom Pedro II eram os cafeicultores. Vou botar aqui para vocês. Cafeicultores e a elite agrária. Que defendia a manutenção da escravidão. Por exemplo, os cafeicultores do Vale do Paraíba, a elite agrária de parte do Nordeste, essa galera aqui, gente, era pró-escravidão. E Dom Pedro II já tinha perdido o apoio dos militares, dos cafeicultores do Oeste Paulista, da Igreja Católica, do movimento abolicionista, das pessoas que defendiam a abolição. Ele não tinha mais o apoio de quase ninguém. Ele só tinha o apoio dos cafeicultores do Vale do Paraíba e da elite agrária de parte do Nordeste. E essa galera não queria o fim da escravidão. Olha o problema, ele estava entre a cruz e a espada. Se ele abolisse a escravidão, ele iria agradar o movimento abolicionista, mas ele ia perder o apoio
dos últimos grupos sociais que sustentavam a monarquia. E aí, o que vai acontecer? É justamente quando é assinada a Lei Áurea, e aí, importante para vocês, a Lei Áurea é assinada num contexto de importante articulação do movimento abolicionista. O movimento abolicionista foi o nosso primeiro grande movimento social. Então, assim, esse movimento abolicionista, composto por escravos e ex-escravos, né, foi altamente essencial para, né, a abolição da escravidão. Quando a Lei Áurea é assinada, é o grande marco desse processo, Dom Pedro II perde o apoio de quem? Dos últimos setores que o sustentavam. E aí? Isso abre a brecha para que o exército, apoiado por importantes setores da sociedade, entre eles os cafeicultores do Oeste Paulista, consigam fazer o quê? Proclamar a República, destituindo do trono Dom Pedro II, né? E fazendo com que ele e a família real deixasse o Brasil. E ainda tem um detalhe, tá? Aqui, esses cafeicultores do Vale do Paraíba, elite agrária de parte do Nordeste, num certo momento, próximo, né, à assinatura da Lei Áurea, quando o debate ele era muito acalorado, passou a falar, beleza, a gente até aceita, mas mediante o pagamento de indenização. O problema é, o Estado brasileiro, nesse momento, não tinha recursos para pagar a indenização a essa elite agrária. O Brasil vinha de intensos gastos na Guerra do Paraguai. O Estado passava por um contexto de dificuldades econômicas. E aí a abolição ela é aprovada. E isso faz com que essa galera rompa, se afaste de Dom Pedro II. Alguns chegam a ser chamados, inclusive, de republicanos de última hora. E aí ele perdeu, né, o seu último elemento de sustentação, abrindo caminho para que a República fosse proclamada. Tranquilo? Gente, tirem o print que eu sei que vocês curtem. Lembrando que isso aqui é um resumo, uma síntese para vocês de elementos muito importantes. Vocês vão ter aulas sobre isso de forma mais aprofundada com a gente dentro da plataforma. A gente tem uma aula inteira, né, para falar só sobre isso, uma aula completa, né, para falar só sobre a crise do Segundo Reinado e a proclamação da República. E aí, se você aí, por acaso, ainda está na dúvida, Nath, começo ou não começo? Começa, vai correr atrás do teu sonho, do que você quer fazer, o curso que você quer fazer, na universidade que você sonha em entrar. Não existe nada melhor do que a gente conquistar algo que a gente quer muito. Então, corre atrás, dá tempo, você precisa de foco, de organização. Senta a bunda na cadeira, monta um cronograma. A gente tem na plataforma as aulas estruturadinhas para você, com tudo que você precisa saber. O que você tem que pegar é assistir essas aulas, separar um tempo para fazer os seus resumos, fazer seus exercícios, focar, refazer as provas do Enem. A gente tem dentro da plataforma, né, as provas anteriores. Foca nisso, que esse é o caminho que você vai conseguir. Dá tempo. Não, gente, não pode desistir, tá? De verdade. Não desiste, que lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, putz, ainda bem que eu não desisti. Aqui embaixo tem link para vocês conhecerem tudo que a plataforma tem para oferecer a vocês. A gente pensa tudo com o maior carinho do mundo para preparar vocês da melhor forma possível. Show? Espero vocês nas minhas aulas. Beijo grande.